Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 5 de novembro. Veja agora comigo os destaques de hoje. Mega operação contra esquema que estava rendendo fortunas no Vale dos Sinos. Traficantes ostentavam casas bilionárias, carros de luxo e até cavalos valiosos. Drogas eram importadas toda semana de um país vizinho. Está preso o criminoso acusado de matar uma jovem e abandonar o corpo nas dunas do cassino. Todos os detalhes desta investigação que chocou a zona sul do estado daqui a pouco. Eleições 2020. Candidatos à Prefeitura de Porto Alegre são entrevistados aqui no SBT Rio Grande. Hoje é a vez da representante do Partido Democrático Trabalhista, Juliana Brizola. Peleia pela frente. O Grêmio subiu a serra para enfrentar o Juventude. Quem avança na Copa do Brasil? E no lado colorado tem clube de olho no treinador. Será que Cudê pode deixar o Inter? O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Onze h 37 você vai ver ainda hoje aqui no SBT Rio Grande as novidades do caso Mari Ferreira, blogueira que foi humilhada durante uma audiência na Justiça. Aí nós vemos as imagens do momento desta audiência, quando ela foi humilhada, principalmente pelo advogado do acusado. Daqui a pouco vamos trazer detalhes, informações, vamos abordar mais este assunto e principalmente a grande repercussão que teve, principalmente este momento ali, o momento da audiência. Em seguida trazemos todos os detalhes e informações. A gente vai a um rápido intervalo e em seguida a gente vai até 1 da tarde com muita notícia para você. Até já. Estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora 11 horas e 44 minutos. Fiquem com um recado dos meus amigos da Solução Financeira. Olá, muito boa tarde para você que sempre nos acompanha. E hoje vamos falar de coisa boa? Já pensou em economizar 70% no financiamento do teu carro? Só a Solução Financeira, que é campeã no assunto de juros abusivos, para te ajudar. Entre em contato agora mesmo, faça já uma análise de graça, pessoal. Agora mesmo faça uma análise de graça e descubra o tanto que você pode economizar no financiamento do teu carro. Tá com aquela sensação de que está pagando muito caro pelo veículo? Tá com um carro na garagem, mas está pagando por 2? A Solução Financeira está do teu lado e pode te ajudar. Entre em contato agora mesmo, número 51 98324 8904. A sua análise vai ser na hora e você já vai saber o tanto que dá para economizar. Já pensou ficar com o carro na garagem e ainda economizar dinheiro? Quem não quer economizar, né, André, nesses tempos difíceis? Então entre em contato agora mesmo. Volte a dormir tranquilo com a Azul da Solução. 51 98324 8904. Manda aquela foto da parcela que está te incomodando. A Solução Financeira é a maior e melhor assessoria bancária do Brasil. Tamo junto, André. Tá certo, um abraço. Muito bem, 11h 45. Agora vamos aos principais assuntos de hoje aqui no SBT Rio Grande com eles, Lucas Abate e também Gabi Lerina. Oi, Lucas, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Está vendo esse carro de luxo aqui atrás de mim, uma BMW? Esse é só um dos veículos apreendidos em uma mega operação da Polícia Federal hoje, que apreendeu pelo menos 20 milhões de reais em bens de traficantes. Daqui a pouco eu conto todos os detalhes. Esta grande operação que ainda acontece, né? Começou hoje de manhã no Vale dos Sinos e também em outro estado, em seguida o Lucas Abate. Agora eu quero saber da Gabi Lerina uma pergunta, Gabi. Por que os estupradores são inocentados em muitos, mas muitos dos casos? Gabi, bom dia. Oi, André, bom dia para você, a todos que nos acompanham. Nós também queremos saber, aliás, eu como mulher mais ainda, daqui a pouco eu tenho uma resposta. Vamos conversar ao vivo com uma advogada especialista no direito das mulheres. E ainda as repercussões do caso Mari Ferreira, repercussões no Brasil e no mundo. Eu já volto com os detalhes. Até já, obrigado, Gabi. 11 horas e 46 minutos. E atenção, está preso o criminoso que matou uma jovem e abandonou o corpo nas dunas lá na praia do Cassino, no sul do estado. Está aí a jovem. Em seguida, a gente vai trazer os detalhes e as informações, inclusive os detalhes da investigação. Já já, nós vamos, portanto, tentar esclarecer o que aconteceu à jovem que saiu no domingo. Ela tinha saído, parece que com amigos, e apareceu no dia seguinte morta em plenas dunas com diversos ferimentos.
Nós chegamos a conversar com a delegada que estava investigando, ainda não podia nos passar muitos detalhes e informações por causa da investigação, pois o principal acusado, ele está preso e em seguida a gente vai descobrir, né, qual teria sido a motivação, o que aconteceu nesse caso desta jovem lá do sul do estado, uma pessoa muito querida por todos, uma pessoa que tinha uma ligação muito grande com crianças e aí termina desse jeito. Está aí essa jovem que foi estuprada, foi largada no meio das dunas com ferimentos gravíssimos, infelizmente. Mais um caso de violência contra a mulher que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, desta vez na Praia do Cassino, no sul do estado. Em seguida a gente vai esclarecer e trazer as informações. 11h47 agora. E atenção, a Polícia Federal descobriu um grande esquema que estava rendendo milhões, rendendo fortunas no Vale dos Sinos. Uma quadrilha de traficantes que buscava drogas no Paraguai, e revendia por aqui. Quem tem os detalhes e acompanha a operação é ele, Lucas Abate. Bom dia. Olha, um rendimento milionário é o que está constatando neste momento a Polícia Federal, que já vinha, né, Lucas, acompanhando pelo menos há meio ano, fazendo esta investigação. Lucas. Olha, André, a Polícia Federal ainda está fazendo um levantamento, mas se tem movimento milionário e só de apreensão em imóveis e terrenos, pelo menos 20 milhões de reais. Nossa. Eu estou aqui bem próximo à Superintendência da Polícia Federal no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e só para se ter uma ideia, André, do poderio financeiro dessa quadrilha, essa é uma rua em frente que eu vou mostrar para vocês. Ela está bloqueada para guardar os carros que foram apreendidos com esse criminoso. Tem uma BMW aqui, que é um veículo de luxo, tem outras caminhonetes, alguns carros que também são blindados, diversos tipos de veículos, muitas caminhonetes, uma apreensão aí que ainda não foi contabilizado o valor e nem a quantidade de veículos, mas que a estimativa da Polícia Federal é que pelo menos 50 veículos já foram apreendidos. Eles têm a ordem de apreensão, André, de até 92 veículos que ainda estão sendo buscados e ao longo da manhã também devem chegar por aqui. Além desses veículos, muitos imóveis, diversas casas e um terreno de 140 hectares em Tapes, na região da Costa Doce do Rio Grande do Sul. Isso tudo, André, servia como lavagem de dinheiro desse grupo criminoso. A gente está mostrando alguns dos veículos, Mas, Lucas, não são todos que estão por aqui, outros estão em estacionamento ao lado. Então, olha, André, é muito carro que foi apreendido com esses criminosos. Para quem está chegando agora, 11h49, Lucas Abate nos mostra ao vivo algumas das apreensões feitas na manhã de hoje. Operação que centralizou o esforço no Vale dos Sinos. Uma grande operação. São quase 300 mandados, né, emitidos pela Justiça de busca, apreensão e até de prisão. O Lucas está detalhando para a gente porque, olha, a quantidade de carros é muito grande. A polícia ainda não tem o número certo. E pelo que eu entendi, Lucas, esses carros pertenciam a uma pessoa apenas, é isso? Pertenciam a diversos alvos desse grupo criminoso, André. Eram carros que usados para o dia a dia deles, para uso do crime e também para a lavagem de dinheiro. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Alguns mandados foram cumpridos também em revenda de automóveis. E aqui dá para a gente mostrar bem, ó, esse carro, um Kia Sorento, com valor de R$ 58.900. Esse carro estava em uma revenda de automóveis que, segundo a investigação, era usada como um pano de fundo para fazer a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, porque a movimentação era muito grande, então eles tinham que limpar, lavar esse dinheiro, regularizar, e um dos métodos que eles utilizavam era esse método de revenda de veículos. Outros métodos, André, daqui a pouco a Polícia Federal detalhou por aqui. Campeonatos de videogame. Eles usavam campeonatos, promoviam campeonatos que as pessoas supostamente pagavam valores, jogavam por horas. Também criação de cavalo e gado. Chamou muito a atenção da Polícia Federal que a reprodução muito rápida, que em um dia se tinha 200 cabeças de gado e 6 meses depois os gados se reproduziam de uma maneira astronômica, como disse a Polícia Federal, e já tinham 500 cabeças de gado. Então, tudo isso chamou muita atenção da Polícia Federal. E a gente está mostrando, tem um Lucas, trecho, André. E a gente está mostrando, só rapidinho, a gente está mostrando aqui as imagens desta apreensão, desta fazenda que era aqui no sul do estado. Então, vejam só a ramificação, Lucas. O centro era na região do Vale dos Sinos. Tem uma operação que é feita também no Paraná. E essa droga vinha do Paraguai.
Paraguai, sendo que no sul do estado, esta propriedade, uma propriedade bastante grande, que também é o local onde foi feita essa apreensão e onde tinha a criação dessas cabeças de gado, né, Lucas? Isso, 140 hectares somente nessa propriedade que fica em Tapes. Vários imóveis, alguns de luxo, principalmente na região do Vale dos Sinos, várias revendas, todos esses veículos, enfim, uma movimentação financeira muito grande. Há pouco teve uma coletiva de imprensa, André, a gente separou um trecho da Polícia Federal que explica um pouco mais as ramificações e também a movimentação financeira desse grupo. Vamos ouvir. Considerando que eles sempre faziam a mesma coisa, a gente pode dizer que a movimentação financeira anual dessa organização criminosa era de 140 bilhões de reais aqui no Rio Grande do Sul. Durante esses 6 meses, comprovadamente, eles transportaram para o sério para o Rio Grande do Sul, para consumo do mercado do Rio Grande do Sul, 4 toneladas de cocaína. Outra coisa era o material bélico que essa organização criminosa possuía. Eles traziam armamento de guerra do Paraguai. Foram apreendidos 6 fuzis, 2 espingardas calibre 12 e 19 pistolas. Peraí, só um pouquinho. Repete, por favor, só o início ali do que disse o delegado sobre o valor da movimentação, para ver se eu entendi bem o que ele disse. Por favor, coloque mais uma vez. Considerando que eles sempre faziam a mesma coisa, a gente pode dizer que a movimentação financeira anual dessa organização criminosa era de 140 bilhões de reais aqui no Rio Grande do Sul. 140 bilhões de reais. Este era o valor movimentado durante um ano. Mas ele falou bilhões ou eu entendi errado? Eu entendi bilhões. Milhões, André. Milhões, eu entendi bilhões. Mas é muita coisa. É muito dinheiro, né, André? É muita coisa, eu entendi bilhões. É muito dinheiro. Eu entendi bilhões, enfim, mas é milhões, 140 milhões. E André, é um valor astronômico. E aí a gente entende a ramificação, né? Tem que lavar esse dinheiro. Imagina como lavar toda essa grana. É comprando carro, revendendo carro, comprando terra, revendendo animais, para diversificar e tentar fugir justamente da polícia. Agora, eu não sei se o Lucas tem informação, essa questão do Paraná. Seria por onde entrava essa droga e por isso também a investigação que tem esses focos no Paraná? Isso, essa droga entrava, eles compravam, tinha um braço do grupo que era responsável por comprar essa droga no Paraguai, traziam pelo Paraná, pela fronteira com Foz do Iguaçu e traziam até o estado do Rio Grande do Sul. Uma apuração de 4 toneladas de cocaína pura apenas, André e Glauco, para consumo aqui no Rio Grande do Sul. Esse grupo trazia e revendia apenas no Rio Grande do Sul essa quantidade de drogas. E até para se ter uma estimativa do que a polícia se tem, essas 4 toneladas de cocaína pura, quando chegavam aqui, eram multiplicadas com outros aditivos, outros componentes, e esse valor às vezes aumentava 4, 5 vezes o peso da cocaína. Então dá para se ter ideia como esse grupo criminoso chegou nesses 140 milhões de reais de movimentação financeira em apenas um ano. E claro, como eles tinham que tentar esconder, ocultar esse valor. Só alguns bastidores que foram repassados por aqui também nessa coletiva de imprensa. Algumas casas que eles foram cumprir mandados, que eles encontraram também uma grande quantidade de drogas que está ali no prédio da superintendência sendo pesada neste momento, mas se tem uma estimativa de que sejam pelo menos 170 quilos de cocaína. Nessa casa também, muito dinheiro, que enquanto eles abriam um armário, caíam vários pacotes com muito dinheiro. Ô, Lucas. E que o próprio alvo desse mandado não tinha ideia, André, de quanto dinheiro tinha na casa dele. E esse dinheiro ainda está sendo contabilizado, mas com certeza é um valor milionário. A gente está mostrando ali a imagem, tá aí, ó, mais uma vez a imagem que saía, brotava do chão de uma casa. É isso? Onde é que a droga estava escondida na casa? Estava plantada. Brotava ali do chão. Olha a quantidade de droga, mas também a movimentação era de 4 toneladas em meio ano. Em algum lugar, esse material, essa droga tinha que estar escondida. Isso era na casa de um dos integrantes, Lucas? Isso é um mandado que foi cumprido em um imóvel em Portão. E a polícia encontrou essa grande quantidade de drogas, estava escondida ali no que seria o assoalho, um fundo falso da casa. Um porão. E toda essa droga já está aqui na superintendência da Polícia Federal. E ela está sendo pesada, porque a quantidade é muito grande, então ainda não se tem um dado exato de quantos quilos de cocaína se tinha ali. Mas, por baixo, os policiais estão estimando 170 quilos de cocaína que estavam escondidas apenas nesse local. 11 horas e 56 minutos, estamos mostrando imagens de uma operação que aconteceu na manhã de hoje,
principalmente no Vale dos Sinos, envolvendo cidades aí de Novo Hamburgo, Portão, como disse agora o Lucas, no Paraná. Uma grande operação contra o crime de tráfico, o tráfico de drogas. Nós sabemos que o crime de tráfico de drogas, ele origina diversos outros crimes também. Agora, Lucas, por todo o tamanho desta operação, e eu imagino que foi uma mega operação que aconteceu, pelos números, 140 milhões de reais movimentados por essa quadrilha, este foi um grande golpe contra o crime organizado que a gente pode observar, com a apreensão de móveis. Foram quase 300 mandados expedidos pela Justiça. Eu queria que você falasse um pouquinho desse tamanho dessa operação toda. Sim, foram quase 300 mandados entre busca e apreensão e também mandados de prisão preventiva. Até o momento ainda está se fazendo um levantamento de quantos presos efetivamente foram entre as preventivas e flagrantes, mas já se tem um número de pelo menos 33 pessoas. Todas, André, segundo a polícia, membros, lideranças desse grupo criminoso. E o que destaca a Polícia Federal nesse caso é que são pessoas que muitas vezes não tinham passagens pelo tráfico de drogas. Isso indica que esse braço financeiro desse grupo criminoso, eles não mexiam com o produto sujo, com a droga. Eles mexiam apenas mesmo com a movimentação de valor. E eles destacam, a Polícia Federal destaca a importância dessa operação porque muitas vezes se tem apreensões grandes de drogas, se tem prisões de membros que estão mais abaixo na hierarquia das facções e logo em seguida são substituídos, os traficantes vão no Paraguai e trazem mais drogas. O que a Polícia Federal acredita que com essa operação eles tiraram o recurso, tiraram o núcleo financeiro desse grupo e agora para esse grupo voltar a se restabelecer e conseguir buscar drogas, comprar drogas no exterior e trazer até o Rio Grande do Sul de novo, vai demorar bastante tempo, porque foi um golpe muito duro na finança desse grupo. André, a gente tem aqui, olha só, Glauco, 110 imóveis sequestrados e também carros de luxo avaliados em 20 milhões desta quadrilha internacional. 111 contas bancárias de pessoas físicas e empresas estão sendo bloqueadas. Nós temos aí, né, Lucas, 35 mandados de prisão, mas pelo que o Lucas disse, 33 pessoas já foram presas, é isso? E o grupo que movimentou, portanto, pelo menos 4 toneladas de cocaína num período, essas 4 toneladas, num período de 6 meses, de meio ano. Glauco. Eu estava prestando atenção ali nas imagens. Você viu o policial procurando a droga? O que eles têm que fazer? Eles procuram atrás do revestimento das paredes, tem que procurar no chão. Na tomada, plantado. Lembra da tomada que procuraram? Claro que essa quantidade é muito maior. E a forma, isso me lembra muito o cartel do tráfico colombiano, Pablo Escobar. Quem já leu, quem já viu filme a respeito, né? Que eles escondiam a droga muito bem escondido. O dinheiro também, que eles nem sabiam quanto tinha de dinheiro, eles tinham que esconder também da mesma forma que a droga. É muito parecido. E vejam que os locais, casa de luxo, com piscina, né? Com uma grande estrutura também. E, portanto, aí essa operação que acontece agora meio-dia em ponto, estamos falando de uma operação que acontece na manhã de hoje, envolvendo uma quantidade muito grande de policiais, não é verdade, Lucas? Uma quantidade muito grande de policiais. Nós vimos a movimentação pela BR-116 da Polícia Federal, foco principalmente em Novo Hamburgo, na cidade de Portão também. Quais outros locais, Lucas? Esta quadrilha, uma mega quadrilha, tráfico internacional, são 35 mandados de prisão, 33 pessoas já foram presas, né, Lucas? Isso, André, esse número que se tem de 33 pessoas presas, mas a todo momento está tendo atualização. A gente acompanha agora ao vivo mais uma viatura da Polícia Federal chegando por aqui. Imagens ao vivo a todo momento. Outras viaturas chegam por aqui, André, e até se tem uma expectativa que daqui a pouco mais 7 veículos que foram apreendidos na região de Novo Hamburgo também sejam trazidos até aqui a Superintendência da Polícia Federal, porque essa operação ainda está em andamento e por isso que a gente tem esse número ainda preliminar de 33 presos. A gente está de olho aqui porque a todo momento chega a viatura, chegam policiais. Agora tem a informação que a gente tem que uma dessas viaturas está trazendo também um dos presos dessa operação. Então a gente vai seguir por aqui, André, a todo momento atualizando o número de presos. Mas de fato é um duro golpe no braço financeiro dessa facção criminosa, que tem base no Vale dos Sinos, mas atua em todo o Rio Grande do Sul, comanda muitos presídios, coordena crimes de dentro de presídios, inclusive, e que agora a expectativa da Polícia Federal é que com essa operação, com esse bloqueio tão grande de bens, essa quadrilha tenha sofrido um grande golpe e tenha bastante dificuldade de voltar a agir aqui no Rio Grande do Sul. E o videogame, hein, André? Pois é, né? O pessoal jogava videogame dentro da cadeia, é isso, eu ouvi bem, hein? O Lucas vai explicar pra gente, né, Lucas?
Jogavam, André, jogavam porque esse criminoso, que é um dos líderes dessa facção, inclusive a gente até falou sobre ele recentemente, é aquele que está envolvido na construção de um túnel para fugir do Presídio Central, investiu um grande valor também, mais de R$1 milhão. Depois saiu pela porta da frente da prisão por causa desse período de pandemia, foi preso novamente no Paraguai e ele é um dos líderes dessa facção. Ele não foi alvo diretamente dessa operação, mas ele é uma das pessoas que tem nós a estamos maior mostrando posição aí, ó, de liderança dentro desse grupo de criminosos. Imagens, Mas, estamos mostrando, Lucas, as imagens de arquivo, quando ele foi recapturado no Paraguai, em uma mansão, inclusive, uma casa que tinha ali acesso a barcos, né, de uma marina privada. E aí o momento, né, uma marina particular. E aí o momento que ele está sendo detido, está sendo preso e trazido de volta ao Rio Grande do Sul, Lucas. Isso, André. Ele não era o alvo direto dessa operação, mas ele é um dos líderes, um dos chefes desse grupo e está atualmente na penitenciária de alta segurança de Charqueadas. E dentro da cela dele se tem informações que ele montou uma central de videogames. Ele gostava muito de jogos, então ele investiu pesado para colocar um sistema de jogos para aproveitar dentro da cela na penitenciária de alta segurança de Charqueadas. Agora, se isso é permitido ou não, André, aí eu tenho minhas dúvidas ainda. Acho difícil, né? Parece que era um torneio fechado. Tá bom, André? Provavelmente. Agora, isso certamente vai ser esclarecido mais adiante, como que se tinha dentro da cela, né, esse equipamento aí, né, particular sendo usado dentro da prisão. Mais uma vez, repetindo, esse é um dos líderes desta facção, onde sofreu esse golpe aí hoje, duro golpe nesta ação da polícia. E aí, o momento que ele está sendo preso, ele que tinha sido liberado, voltando na história, né, Lucas, por que ele foi preso? Essa imagem, essa operação lá no Paraguai faz uns 2, 3 meses, não mais que isso. Porque ele já tinha sido liberado por causa da pandemia, não é verdade, Lucas? Foi liberado naquela época por causa da pandemia, ficou um tempo numa casa de luxo também em Novo Hamburgo, onde é a base da facção, e depois de determinado momento rompeu a tornozeleira eletrônica, sumiu e foi encontrado em junho ou julho desse ano nessa mansão de luxo no Paraguai. Então, esse é o criminoso que é um dos líderes desse grupo. André, a gente está vendo aqui a movimentação a todo tempo, a gente está até tendo que, por vezes, desviar das viaturas que a todo momento chegam. Essa imagem ao vivo agora. A informação que tem... a gente até em seguida vai ver se já tem uma atualização do número de presos, porque a informação que em uma dessas viaturas, pelo menos, trouxe mais um preso. Enquanto isso, André, a gente tem mais um trecho da Polícia Federal explicando um pouco mais sobre essa operação. Vamos ouvir. Então, hoje foram presos operacionais, aquelas pessoas que tocavam, que transportavam a droga para cá, para lá, que vendiam. Foram presas pessoas que trabalhavam na estrutura de lavagem, que a delegada Letéia explicou. Empresários da região do Vale dos Sinos que tiveram esses recursos recebidos do tráfico de drogas. Então, o objetivo dessa investigação foi justamente atacar todas as esferas dessa organização criminosa. Agora, 12:05, 12:05, estamos falando de uma grande operação, inclusive com imagens ao vivo do local, a sede da Polícia Federal em Porto Alegre, onde está recebendo todo esse material e também as pessoas que foram presas. São 35 mandados de prisão, são ao todo 300 solicitações, não só de prisão, mas de apreensão, busca, apreensão, bloqueios, ou seja, uma mega operação contra o crime organizado. É uma quadrilha, uma grande quadrilha internacional, conforme a Polícia Federal disse, que está estabelecida no Vale dos Sinos, com ramificações, e hoje de manhã essa imagem aí guardada no piso, né? Embaixo do piso desta residência, essa quantidade toda de drogas. Agora, Lucas, se sabe como que esta droga chegava? Eles usavam, por exemplo, aviões, porque a polícia me parece que ela tem dois grandes tentáculos para conter a entrada de drogas. Uma é nas operações feitas na rua, e a gente viu o excelente trabalho da Polícia Rodoviária Federal e também das outras polícias. E, por outro lado, o combate direto na facção, que é o que a gente viu hoje de manhã. Essas toneladas todas de drogas, como que elas entraram? Eu recebi a informação aqui da Aline Schneider que uma das residências ficava perto de um aeroclube, algo assim. Se isso seria possível, se a polícia chegou a fazer alguma ligação ou não da possibilidade dessa droga vir em parte por aeroclube. Não sei nem se isso é possível, mas apenas uma dúvida que temos, e eu não sei se tu tens conhecimento disso, se foi falado hoje de manhã nessa coletiva.
das mais variadas formas, André. Essa droga chegava ao Rio Grande do Sul por via terrestre, por via aérea, de todas as formas possíveis. A Polícia Federal, nessa coletiva de imprensa pela manhã, não detalhou a questão das drogas, até porque essa é uma operação que ela tinha como objetivo atingir o braço financeiro do grupo. A questão do tráfico diretamente está em um segundo plano, em um segundo momento, toda essa movimentação da droga. Hoje eles atacaram o braço financeiro do grupo para tirar os recursos e que esses criminosos não conseguissem, para eles não conseguirem ir até o Paraguai novamente e ter um recurso, ter valor para trazer novamente um novo lote de 4 toneladas de droga. Então, essa operação teve muito foco no braço financeiro e por isso essa questão de como traziam, quem traziam e até mesmo os traficantes, os vendedores, quem gerenciava o tráfico de drogas em si, acabou não sendo o alvo preferencial dessa operação. Esse é o cérebro, né, do grupo criminoso. Quer dizer, essa é uma revenda, né, André? Que era utilizada, exato. Né? É isso, até eu queria perguntar, para aproveitar e perguntar, porque a gente está vendo aí a imagem, que são as empresas usadas como fachada para fazer a chamada lavagem do dinheiro, ou seja, um dinheiro que entra falso, e para regularizar esse dinheiro foram montadas empresas como essa que a gente está vendo, onde diversos carros também já saíram dali e estão sendo encaminhados aqui para Porto Alegre. Agora, me parece que é bem isso, né, Glauco? Eles, o momento em que a Polícia Federal consegue chegar na cabeça, né, no centro de operações desta criminalidade, deste grupo criminoso. E a partir daí, fazendo esta apreensão, que eu acho que o foco nesse momento é mais as pessoas, os bens, do que a droga em si. Porque a droga, consequentemente, ela vai ser estancada em grande parte a partir da prisão dessa operação que aconteceu de manhã, Glauco. É o operacional, né? Bem como falou ali o delegado da Polícia Federal, é o operacional, o pessoal que fazia funcionar essa máquina, porque a máquina parada, todo o processo fica parado também, né, André? Agora, 12:08, 12:08, nós estamos acompanhando aí detalhes da operação que ainda acontece, principalmente na região do Vale dos Sinos, e nós estamos com o colega Lucas Abate, imagens ao vivo, direto da sede da Polícia Federal aqui em Porto Alegre, onde muitos desses presos e dos carros e bens apreendidos estão, portanto, sendo trazidos aqui para Porto Alegre. Alguns bens, como por exemplo, uma grande propriedade rural que fica aqui na região sul do estado, né, Lucas? Sim, André. Essa propriedade rural de 140 hectares fica na região de Tapes, região da Costa Doce do Rio Grande do Sul. Esse local servia também como lavagem de dinheiro. Lá que eles reproduziam, entre aspas, as cabeças de gado, cavalos que seriam premiados, cavalos que às vezes não valiam nenhum valor, mas que pela movimentação financeira do grupo, muitas vezes diziam que leiloavam, conseguiam um leilão por valores de 2 milhões de reais. André, todo momento chega carro por aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui, a gente vai acompanhar, eu Paulo Garavelo, acabou de chegar uma grande carreta por aqui. Olha Segundo a polícia, é uma carreta que também foi apreendida com esse grupo. Eu vou me aproximar dela aqui daqui a pouquinho, para a gente mostrar com mais detalhes e também ver com a Polícia Federal qual era o serviço dessa carreta. Mas pelo que eu estou enxergando por aqui, e ainda não está no quadro aí da imagem, é uma carreta transportando outros veículos e a gente vai ver também os modelos. Eu consigo ver que aqui tem alguns carros populares. É um caminhão cegonha, André. Um caminhão cegonha. Esses carros que a gente está vendo na imagem, na frente desse caminhão vermelho, tem um caminhão frigorífico ali. Esses carros, eles fazem parte da operação ou são carros que estão estacionados aí, só para a gente compreender? A maioria sim, André. A maioria faz parte dessa operação, inclusive aquela BMW que estava por ali acabou de sair, foi levada provavelmente para algum estacionamento, para um depósito. Outros veículos que estão por aqui, que são de luxo, veículos esportivos, também são poucos. São viaturas e também tem um veículo aqui que estava estacionado, foi estacionado ontem à noite, antes do isolamento da Polícia Federal, e também está aqui. Mas a maioria desses carros são desse grupo criminoso. Tem um estacionamento aqui ao lado, um estacionamento privado, que tem outros veículos ali dentro e ainda não se tem uma contabilidade, porque a todo momento outros carros estão sendo trazidos até aqui. Então, por isso se tem uma estimativa de pelo menos 50 veículos que foram apreendidos. Tá. André, Lucas, eu estou tentando daqui a pouquinho, vou tentar mostrar a carreta ali também. Pode se deslocar até lá, Lucas. Pode ir tranquilo, depois tu nos chama quando já estiver posicionado. O colega Lucas Abate está ao vivo. Para quem está chegando, 12:11, o SBT Rio Grande mostrando ao vivo a operação da Polícia Federal de combate ao crime organizado. Um crime internacional, um crime de drogas, inclusive drogas que vinham do Paraguai, passava pelo Paraná e era distribuída aqui no Rio Grande do Sul. Antes de distribuir
distribuída, não é mesmo, Glauco? Ela era fracionada, ou seja, esta era a matéria-prima, o material bruto que depois era transformado, né, em porções menores. Ali é a quantidade, a droga que vinha concentrada. Ao todo, 140 milhões de reais esta quadrilha movimentava, 140 milhões de reais movimentava em pelo menos aí um ano de operações. E durante 6 meses foram 4 toneladas. 4 toneladas de drogas movimentadas. Quer dizer, uma eu acho que há super muito mega tempo, operação. há muito tempo a gente não via tamanha, né? Olha a imagem ao vivo ali, ó. Tamanho número de carros, de apreensões numa operação como essa, né? É uma coisa realmente muito grande. Daqui a pouco tem que esvaziar o shopping ali para colocar esses carros estacionados, né? Tá aí o Lucas Abate mostrando ao vivo pra gente o caminhão cegonha, trazendo mais e mais carros desta operação que é feita, portanto, no Vale dos Sinos, cujo destino de todos esses bens apreendidos é aqui a Polícia Federal em Porto Alegre. O Lucas vai pegar mais informações e em seguida entra com a gente detalhando, né, para todas as curiosidades e principalmente a importância desta operação da polícia contra o tráfico de drogas que acontece ainda hoje. Começou de manhã cedo e acontece aqui na região do Vale dos Sinos. Muito bem, daqui a pouco voltamos a este assunto. Agora 12:13 e atenção. O Ministério Público de Santa Catarina disse ao site do UOL, na noite de ontem, na noite dessa quarta-feira, que não afirma que a influenciadora Mariana Ferrer esteja mentindo quando acusa o empresário André Aranha de tê-lo estuprado. Porém, não há como comprovar o crime. Gabriela Lerina está com a gente, Gabi, e nós vamos tratar bastante deste assunto, porque as imagens daquela audiência, né, mesmo que tenha sido editada, aquele momento, aquela parte que nós mostramos ontem aqui em detalhes, ainda choca a todos nós, Gabi. Com certeza, André. Bom dia para você, a todos que estão nos acompanhando. E o SBT vai seguir em cima desse caso. Eu faço essa garantia a todas as mulheres telespectadoras do nosso canal. É verdade. E nessa reportagem também, o Ministério Público alega que o vídeo, como você disse, André, teria sido editado. Então, aqueles xingamentos, aquelas humilhações que são feitas à vítima, Mariana Ferrer, e as intervenções que teriam sido feitas pelo juiz e também pelo promotor, não aparecem, já que o vídeo teria sido editado. Essa é a alegação do Ministério Público lá de Santa Catarina. O caso ainda segue ganhando grande repercussão nas redes sociais. Muitos artistas, muitas pessoas ainda seguem repercutindo. Tem inclusive uma hashtag que é a hashtag Justiça por Mariana Ferrer, que segue entre os assuntos mais comentados. Lembrando que a atitude, a forma de conduzir essa audiência está sendo analisada pela Corregedoria Nacional de Justiça e o caso, o comportamento, a forma de atuar também sendo analisada pela OAB por parte do advogado Dr. Cláudio Gastão da Rosa Filho. A gente sabe, então, está mostrando aí, vamos mostrar alguns tweets de várias celebridades que ainda seguem falando sobre esse caso, sobre o chamado estupro culposo, e temos também uma movimentação aqui no Rio Grande do Sul pela Temis Gênero, Justiça e Direitos Humanos, que atua em defesa da mulher. A gente convidou a doutora Renata Jardim, advogada especialista no direito das mulheres, para conversar um pouco conosco sobre esse assunto que machuca tanto. A senhora assistiu a esse vídeo? Qual que é a impressão? Como que pode se qualificar a situação e a vítima, que na verdade acabou sendo vítima 2 vezes, né, doutora Renata? Boa tarde. Boa tarde, exatamente, né? Esse vídeo, ele é totalmente inaceitável, a conduta que ali foi imposta por aqueles 4 homens àquela mulher, né? Então, o que a gente sabe é de que, infelizmente, esse não é um caso isolado, né? O judiciário, e não só o judiciário, mas também as instituições que devem atuar na proteção e na garantia dos direitos das mulheres, muitas vezes revitimizam essas mulheres, né? Então, é totalmente inaceitável as condutas ali empreendidas. Deveria, naquele momento, mais que o vídeo tenha sido editado, naquele momento deveria ter sido intervindo e finalizado aquelas posturas e aqueles xingamentos às mulheres, né? Então, o que a gente percebe é que o processo criminal, principalmente nos crimes que envolvem a dignidade sexual, não são os homens que são julgados, e sim as mulheres e seus comportamentos. A gente percebe isso, inclusive, na fala desse advogado, no momento em que ele julga até mesmo a aparência dela, as fotos que ela estava postando nas redes sociais, as roupas que ela estava utilizando, né? É como se ela tivesse provocado para ser estuprada.
Exatamente, né? Então, isso é, de novo, né? É uma conduta que acontece muitas vezes nos serviços especializados de atendimento às mulheres, né? Questionando qual era o tipo de roupa que essas mulheres estavam usando, mas exatamente o que ela tinha, o que ela fez para merecer isso, né? A conduta de fundo tem a ver com essa cultura machista nossa, né? Que acaba por julgar a conduta das mulheres ao invés de verificar se realmente, porque num crime de estupro, o que deve ser verificado é se realmente aquela relação sexual foi consentida ou não. E somente isso. Esses casos, então, como você disse, chegam muito, são muito comuns lá na Temis, vocês atenderem mulheres assim, sendo já passado pelo ato, que não tem nem explicação e tendo que se explicar novamente, até mesmo num órgão, por exemplo, numa delegacia, isso acontece mesmo? Sim, infelizmente acontece. O que acaba provocando é de que as mulheres não querem denunciar os seus agressores, né? Exatamente para não serem revitimizadas, de ter que primeiro tem uma questão que é no momento que você relata novamente a situação de violência, você está novamente vivenciando aquilo. Então é fundamental de que os órgãos eles estejam preparados para acolher e que essas mulheres possam contar as suas vivências de uma forma que não sejam novamente revitimizadas. André, a doutora Renata está lhe ouvindo. Oi, doutora Renata. Muito boa tarde. E eu quero, né, todos nós nos juntamos a esse esforço cada vez maior de respeito à mulher, né? Essa cultura machista, né? E não vamos generalizar, né? Não vamos generalizar. Mas essa cultura machista que ela, de fato, precisa sim ser mudada. E a gente mostrando diariamente, falando, e esse é o nosso propósito e o nosso objetivo, nós vamos continuar assim, principalmente valorizando trabalhos feitos pela Temis, por essa instituição tão importante. O que eu quero pedir agora é a participação dos nossos telespectadores para ir lá na nossa página do Facebook, no facebook.com/SBTRS oficial. Ali a gente tem a nossa interatividade hoje. A gente quer saber, o que você acha? Você acha que as vítimas de estupro, elas estão de fato protegidas pela lei? Explique lá, dê a sua opinião. Nós já temos uma resposta? Deixa eu dar uma olhadinha aí. Qual é a resposta? E aí em seguida eu já passo para a doutora Renata. Olha só, a Milene Turou. Não, infelizmente a lei ainda é muito machista. Somos sempre acusadas de provocar a violência por ter usado um decote, um short curto, um jeans justo, o que disse a Milene Turou. Doutora Renata, eu gostaria que a senhora, em cima dessa opinião... deixa eu ouvir a Sarita Gorodich. Diz assim, a mulher está cada vez mais desamparada, quando deveria ser o contrário. As leis não protegem. Medida protetiva é só um papel. E a justiça não pune os estupradores. Muitos respondem em liberdade. E é isso que eu queria ouvir da opinião da senhora, doutora. A gente tem lei, mas a nossa lei, ela é falha ou a lei não é cumprida, doutora? O que a gente entende é de que há um esforço grande no sentido de melhoria em relação às legislações, né? A gente tem, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que protege as mulheres no campo da violência doméstica e familiar, é reconhecida uma das melhores leis do mundo. O que falta é o cumprimento efetivo dessa legislação. Então, me parece que esse seja o nosso principal foco, né? É garantir de que essas legislações sejam cumpridas e, para isso, fundamental de que a gente possa garantir a capacitação desses profissionais, né? Que eles possam olhar para essa legislação, interpretar essa legislação e cumprir essa legislação com base, né, na garantia dos direitos humanos das mulheres. O Glauco, meu colega, tem uma pergunta. Desculpa, Gabi. Só vou fazer uma rapidinho que ele já passa para o Glauco. Não, imagina, esses grupos feministas, né, que agora, como você conversava comigo um pouco antes, a gente tem a impressão de que agora eles estão sendo vistos, porque eles sempre existiram, ou estão ganhando mais e mais mulheres. Eles têm qual importância nesta luta para o combate desse machismo? A gente sabe que a garantia dos direitos das mulheres, o reconhecimento desses direitos, ele é fruto dessa luta das mulheres e dos movimentos feministas. Então, eles sempre tiveram um papel fundamental para garantir essas mudanças culturais e também de legislações, implementação de políticas públicas e cada vez mais eles são necessários, né? Visto que a gente permanece uma cultura machista e misógina. Então, a gente amplia um pouco o escopo dos direitos, mas, ao mesmo tempo, os comportamentos seguem
tratando as mulheres de uma forma inadequada e violando seus direitos. Esses grupos também empoderam a gente, né? Com Ficamos certeza. mais poderosas e temos mais coragem de falar quando falamos todas juntas. Dá força, né? Dá muita força, né? A gente sempre fala, não estamos sozinhas, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Esses grupos, eles são nesse sentido, para apoiar essas mulheres que sofreram essas situações e, mais do que isso, para garantir que outras mulheres não sofram essas violências. Iniciativas como aconteceram ontem, vamos mostrar aí uma caminhada que teve ontem aqui em Porto Alegre, né? Está aí uma manifestação em frente ao Palácio da Justiça, Justiça por Mari Ferrer, outro com uma placa de respeito, né? Tem jovens participando, mulheres participando, quer dizer, diversas frases chamando a atenção. A todo estupro é intencional. A culpa nunca é da vítima. E estupro culposo não existe. Por Mari Ferrer, a gente resiste. O Glauco tem uma pergunta para a doutora Renata. Glauco. Doutora, boa tarde. Até em vista da repercussão que acontece, inclusive fora do país, pela sua experiência jurídica, é possível se imaginar um desfecho diferente do que teve até agora, esse caso específico da Mari Ferrer, a partir dessa repercussão, dessa pressão ou não? Acredito que sim, né? A gente acredita nas forças institucionais e que elas possam garantir os direitos das mulheres, né? Então, das informações que a gente conseguiu ter acesso desse processo, há sim provas e há possibilidade sim de reversão dessa absolvição. Há necessidade de se debruçar e olhar para essas provas e para esse processo desde uma perspectiva que garantam esse direito das mulheres e não que fiquem julgando o comportamento dessa mulher. Porque nesse caso desse processo, né, que envolve a situação da Mari, tinham provas técnicas que mostravam material genético na roupa da vítima, até mesmo sangue. E não só isso, mas a palavra da Mariana dizendo que sofreu a violência. Isso é muito importante, né? Os documentos internacionais e a nossa própria legislação garante que nessas situações e nesses crimes, a palavra da mulher ela deve ser reconhecida como uma prova. Né, e ser garantido, então, que isso esteja uma credibilidade no processo. E o que acaba acontecendo é de que isso não é levado em conta. Muito antes, pelo contrário, né? Ela é totalmente desacreditada o tempo inteiro em todo o processo. E ainda essa situação desse processo é de que há uma mudança, né? Existia um promotor de justiça que estava entendendo pela condenação desse homem e ele acabou saindo desse processo e ingressou um novo que aí muda, então, inclusive o discurso do Ministério Público. Então, também há que ser apurado. Então, é fundamental que as instâncias superiores possam reanalisar esse caso com justiça e garantindo, então, a essa mulher um tratamento digno e um processo digno também. Porque iniciou como um estupro de vulnerável, né? Exatamente. Essa mulher, ela foi reconhecida de que estaria dopada ou com alguma substância que não lhe garantia dar o consentimento, né? Inclusive, no nosso Código Penal, isso é considerado um crime muito mais grave, tem uma pena muito maior e um tipo específico, que é o crime de vulnerável. Estamos já encerrando a participação da doutora Renata, mas deixa eu aproveitar para que a doutora Renata faça um apelo e diga aonde as mulheres podem procurar ajuda lá na Temis, de que forma? Então, é fundamental que as mulheres que sofram qualquer tipo de violência, né, elas busquem primeiro a sua rede de apoio, né? Então, é importante alguém que elas conheçam, que confie, para poder, então, acessar. A Temis é um espaço aberto, onde a gente tem toda uma capacitação com mulheres, lideranças comunitárias, promotoras legais populares, que estão próximas dos bairros das mulheres, que elas também podem acessar. E a gente, através do nosso site, tem lá todos os nossos canais, onde as pessoas podem coletar informações e a gente encaminhar, então, para esse atendimento, esse acolhimento, essa escuta. Muito obrigada, doutora, pela sua participação. Doutora Renata, muito obrigado. Você. Voltamos com você. Obrigado, doutora Renata. Obrigado, Gabi Lerina, com as informações. Muito importante a gente falar. E nós vamos seguir, sim, falando deste e muitos outros casos, como essa menina aí, lá da região sul do estado, que foi encontrada nas dunas mortas. Nós, em seguida, teremos mais informações sobre este caso. E atenção, uma rede de revenda de carros, oficinas mecânicas, Uaras e até uma empresa de campeonato de jogos. Tudo isto usado por uma quadrilha para lavar dinheiro do tráfico de drogas. A descoberta foi feita numa operação da Polícia Federal, operação que começou hoje de manhã e segue ainda na região do Vale dos Sinos. E o Lucas Abate está, neste momento, com o delegado José Antônio, superintendente da Polícia Federal, e vai nos trazer mais detalhes e informações desta operação, não é mesmo, Lucas?
Nós não estamos do lado de fora, que já Agora estão sim. sendo levados. Lucas, não tínhamos o teu áudio, agora pode começar, por favor. A gente acompanha a movimentação aqui do lado de fora dos carros que foram apreendidos nessa operação, já estão sendo levados para um depósito. E a gente vai conversar agora ao vivo com o superintendente regional da Polícia Federal, delegado José Antônio Dornelles, para nos falar, André, qual é o tamanho desse golpe na facção. Vocês falam que querem atacar o braço financeiro do grupo. Vocês acreditam que a partir dessa operação esse grupo vai ter uma dificuldade maior de voltar a atuar? Como é que fica a questão dessa quadrilha agora, delegado? Boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde, telespectadores do SBT. Na realidade, assim, as diretrizes que a Polícia Federal vem adotando é exatamente no combate do tráfico de drogas, a lavagem de dinheiro, a descapitalização desse grupo e a cooperação internacional. Então, nesse ponto, nós atuamos nessa fase da operação. Ela vem transcorrendo por mais de um ano, com várias apreensões, cerca de 4 toneladas de drogas foram apreendidas. Então, agora, nessa fase, é a fase da descapitalização e da investigação de lavagem de dinheiro. Delegado, você fala em lavagem de dinheiro. De que forma que eles faziam essa lavagem? Quais eram os recursos, os meios? Bom, a questão da lavagem de dinheiro há várias formas, né? Neste grupo, nós detectamos muito a questão da compra de veículos, né? Algumas revendas que eram do grupo, atuavam para o grupo. A questão de semoventes também, uma fazenda com animais. Então, é exatamente isso. Ele tenta colocar o dinheiro sujo, né, para que esse dinheiro seja branqueado, seja lavado e transformar isso num rendimento aparentemente ilícito. Né? E vocês até identificaram ao longo das investigações uma reprodução extraordinária de gados, de cavalos também. Isso faz parte da técnica utilizada, né? Eles, na realidade, ele tem lá um número X de cabeças de gado, né? E a gente acaba no final do ano ele tendo um número muito maior. Então, se a gente for fazer o cálculo de que cada animal pode reproduzir, não vai chegar nunca nessa conta, né? Obviamente, então são dados forjados, dados para lavar o dinheiro. André, o superintendente não ouve vocês, Sim, mas se sim. quiser fazer uma pergunta, eu repasso aqui diretamente para ele. Eu fiquei curioso, porque nesse caso dessa fazenda no sul do estado, eu lembro que na semana passada nós mostramos aqui casos de abigeato, né, Lucas? Lembra que também integrantes de uma facção criminosa, eles roubavam gados no interior do estado. Né? E aí eu me pergunto se essa fazenda, por exemplo, era uma criação própria ou também envolvida com crime, porque o roubo de gado é muito comum no interior aqui do Rio Grande do Sul. Superintendente, pelo que foi apurado nessa fazenda, era uma suposta criação própria? De repente tinha algum tipo de gado que era roubado, fruto do abigeato, ou era apenas mesmo um pano de fundo para fazer a lavagem de dinheiro? Não, essa atuação na lavagem, geralmente eles tentam dar um ar assim de uma aparência lícita, né? Então, as pessoas que são utilizadas, inclusive para gerenciar, para cuidar disso, são pessoas geralmente sem antecedentes criminais. Quer dizer, tentar chamar o mínimo atenção sobre aquele investimento. Então, assim, uma das técnicas utilizar pessoas que não têm antecedentes criminais para esse tipo de atuação da parte do braço financeiro da organização criminosa. E aqui no estado é o quê? É uma facção criminosa que coordenava tudo isso. Laranja, e eles faziam também campeonatos de videogame. Nós temos aí uma empresa que eles no fim bancavam, né? Que sediava esses campeonatos de videogame. Para nós foi uma surpresa, foi uma coisa inusitada, nova, que, enfim, a cada dia surge uma forma nova de se lavar o dinheiro. Oi, André. Uma curiosidade, essas pessoas que trabalhavam como na fazenda, por exemplo, ou nas lojas, lá nessa loja de revenda de carros, eles são laranjas, né, como disse aqui o Glauco, mas eles sabiam que estavam envolvidos com a criminalidade ou eles também eram enganados? Essa é a primeira questão. E depois, quantas empresas ao todo eles tinham? Quantas linhas diferentes de investimento? A holding. A holding, né? Delegado, de uma maneira geral, essas pessoas que atuavam nesse Aras, também em algumas lojas, nos campeonatos, eles sabiam que estavam ligados a uma facção criminosa e também tem uma estimativa de quantas empresas que eles tinham em controle. Ramo, Vocês né? falam também empresas verdadeiras que funcionavam, que eles injetavam dinheiro e empresas também fantasmas, que eram criadas unicamente para esse fim da lavagem de dinheiro. A grande maioria desse pessoal, como eu já disse, eram pessoas que eram utilizadas e geralmente não tinham antecedentes. O número exato aqui eu não sei dizer, mas nós fizemos hoje 40 mandados de busca
eu posso te adiantar que acho que foram 3 revendas de veículos e uma locadora, né? Esses seriam os principais dentro da questão dos automóveis, né? Que é uma forma já conhecida da gente, que eles utilizam muito para lavar. Então essas pessoas, geralmente elas não têm nenhum antecedente, mas sabem exatamente e recebem para isso, estão trabalhando para o crime organizado. Lucas, o Glauco quer fazer uma pergunta. Não, Lucas, eu queria saber a questão do dinheiro, porque a gente viu muito dinheiro vivo, né? Que é um modo de proceder deles que a gente conhece muito bem. Mas através dessa investigação é possível rastrear mais dinheiro, mais bens, inclusive, que não estavam nessas casas? Claro, isso até foi dito na coletiva de imprensa que essa é uma operação que, para dar início a uma investigação ainda maior. A partir de agora, delegado, o que vai ser feito? Vocês vão rastrear o dinheiro, vão em busca de outros envolvidos? Esse é apenas o início. Então nós tivemos ali, como tu viste na coletiva, nós tivemos uma parte da operação que foram várias apreensões, inclusive por outras forças, né? O trabalho investigativo continuava e a gente acabava detectando algumas apreensões até por outras forças. Então essa parte que foi a parte velada, vamos dizer assim, da operação, com a chegada agora de toda a documentação, equipamentos, mídias, isso começa um novo processo que é o quê? Verificar o que nós temos mais de prova. Geralmente a gente tem uma expansão dos indiciamentos, né? Tem pessoas que talvez a gente não tenha ainda a prova confirmada e com essa rescaldo, vamos dizer assim, da operação agora, a gente consiga fazer o maior número de indiciamentos possível e atingir toda a organização criminosa. Lucas, para quem está chegando agora, meio-dia e 32 minutos, meio-dia e 32, estamos conversando aqui ao vivo com o delegado José Antônio Dornelles, superintendente da Polícia Federal aqui no Rio Grande do Sul. Ele que comandou esta grande operação contra o crime organizado, operação que segue ainda, né, lá na região do Vale dos Sinos e em outras cidades. Pergunta, por favor, para o delegado, essa pode-se dizer a maior operação dos últimos anos da Polícia Federal, Lucas? Delegado, essa é considerada por vocês uma das maiores operações que foi feita pela Polícia Federal nos últimos anos? Com certeza nós tivemos a maior operação do ano. Essa operação é considerada pelo volume de apreensões, pelos valores, né? Pelo que se detectou de movimentação de 140 milhões em um ano, é uma grande organização criminosa e para nós é reputada assim como uma das maiores operações da Então tá bom, delegado Dornelles, muito obrigado pela atenção. André, a gente vai seguir acompanhando por aqui, até porque essa operação segue em andamento, a gente tem um número preliminar de presos, de apreensões, e ao longo do programa a gente vai atualizando esses números, esses dados. Tá certo, agradeço ao delegado o José Antônio Dornelles aí por ter conversado ao vivo com a gente, atualizando. Lucas Abate, as informações sobre esta operação aí, o momento em que foram encontradas drogas escondidas no assoalho de uma das residências. 33 pessoas já foram presas até o momento, ao todo devem ser presas 35 pessoas nesta mega operação que acontece desde cedo na região do Vale dos Sinos e também em outras cidades aqui do Rio Grande do Sul. Meio-dia, 34 minutos, e atenção, porque a polícia prendeu o suspeito do feminicídio de uma jovem na Praia do Cassino, aqui no sul do estado. Uma força-tarefa foi criada para pegar esse homem. O colega Glauco Paza tem informações para a gente, detalhes do que aconteceu, Glauco. Pois é, esse suspeito teria 27 anos, a polícia ainda vai confirmar, mas foi preso em Rio Grande nesta quarta-feira. De acordo com os policiais, ele tinha uma vasta ficha policial com antecedentes, inclusive por roubo, e não possuía residência fixa. O corpo de Simone Souza, de 23 anos, foi encontrado no feriado de Finados, na última segunda-feira, nas dunas da Praia do Cassino. A jovem foi assassinada brutalmente. A polícia aguarda o laudo da perícia para detalhar a causa da morte e confirmar se houve estupro. Pelas informações, os dois se conheceram lá mesmo, no balneário do Cassino. Ele convidou a moça para ir até a casa dele e no caminho teria praticado este assassinato e deixado o corpo lá nas dunas da Praia do Cassino, André. Agora, o Glauco, a polícia, a gente quando conversou segunda-feira com a delegada Paula Vieira, né, a gente até tinha tinha uma previsão da gente conversar com ela, mas ainda não conseguimos. Mas o que chama a atenção neste caso é a violência também, como tudo isso aconteceu, né? Além da gente recriminar veementemente uma agressão, a gente viu neste fato específico o corpo desta jovem. Os detalhes eu não vou entrar aqui com detalhes, crueldade. Mas a crueldade com essa moça, a crueldade.
E era uma pessoa que todos diziam, né? O próprio, acho que, irmão dela publicou nas redes sociais, sabe? Um anjo de pessoa, tinha um carinho, cuidado com as crianças, uma pessoa que ela sempre acreditava que todos eram do bem, ela era uma pessoa muito feliz. Caiu na conversa desse homem que encontrou, mas, meu Deus, aonde há, né, alguma explicação para isso? Certamente a polícia deve ter uma pessoa que ela não conhecia, né? Não conhecia, pelo que se sabe, conheceu naquela noite e termina desse jeito. E há uma mobilização muito grande na região sul do estado, assim como de resto em todas as regiões, né? Porque é um caso que choca realmente. Na busca por justiça, a polícia deve terminar este inquérito dentro de 10 dias. A gente conseguiu algumas palavras da delegada, a delegada Paula Vieira, que está nessa investigação. Vamos acompanhar. A princípio, eles se conheceram na avenida, né? Então trocaram informações, né? Teriam ficado, como a gente apurou. Eles acabaram indo até no caminho, né? Ele acabou levando ela até lá o local onde ela foi encontrada. E a gente acredita que lá mesmo tenha sido o feminicídio. Isso aqui é o que preocupa e assusta, e certamente a polícia ainda investiga um maníaco, uma pessoa doente, ter feito uma coisa dessas. Tá? E a gente vai seguir acompanhando este caso aí de investigação da polícia, a polícia que está acompanhando deste corpo, que foi encontrado, o corpo dessa jovem, na praia do Cassino, né, entre as dunas. Um casal de manhã saiu para caminhar e encontrou o corpo desta jovem, foi chamada a polícia e está aí o homem que foi preso ontem à tarde, suspeito de ter cometido este crime, o crime contra esta jovem, né, André? E com todos os detalhes, requintes e inclusive com um dedo quebrado dela, mordidas, algo horrível, gente, horrível. E chama atenção essa questão que a polícia apurou, que ele tem uma ficha, tem antecedentes, inclusive por roubo, não tinha residência fixa, ou seja, era alguém que estava planejando fazer bobagem. Tá? E por isso também a questão da busca da justiça, que existe essa mobilização lá no sul do estado e a gente vai continuar acompanhando. E o que assusta e preocupa a gente é todos esses requintes, Glauco. Quer dizer, não só matou, o que ele fez, além disso, também, o sofrimento, dedo quebrado, mordidas nos seios e outras coisas mais, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, certamente a gente vai ter em breve mais esclarecimentos aí a respeito desse caso. Muito bem, até já, Glauco, meio-dia 38 minutos. Olha só, eu tenho um recado bastante importante para todos vocês. Vem aqui comigo. Em outubro, né, mês passado, nós falamos do Outubro Rosa. E agora chegamos no mês de novembro. Temos o Novembro Azul, que se refere aos cuidados com a saúde dos homens. Sabe o que fica de mensagem aqui? A prevenção é o segredo para se ter bem-estar e saúde. E o plano da IBCM está pronto para cuidar de você e da sua família. A IBCM conta com muitas especialidades médicas, uma ampla rede credenciada, unidades próprias de atendimento e 92 anos de experiência cuidando da saúde dos gaúchos. E o valor, apenas R$ 170,03 mensais por pessoa e sem nenhuma coparticipação. Que coisa boa, hein? Não perca tempo e ganhe saúde. Meu amigo, minha amiga. Ligue agora, 51 3230 5511 ou mande um WhatsApp para o número que aparece aqui na sua tela. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público. Muito bem, agora receba a informação aqui que nós vamos falar de eleições. Muito bem, durante todo o mês de outubro, o SBT Rio Grande ouviu candidatos e candidatas à prefeitura aqui de Porto Alegre. A candidata Juliana Brizola, ela tinha uma agenda marcada para o dia 12, do mês passado, mas infelizmente ela não pôde participar nesse dia, então a entrevista foi reagendada para hoje. Portanto, nós vamos agora ao vivo conversar com a candidata Juliana Brizola. Candidata, a senhora me escuta bem? Candidata, boa tarde. Boa tarde, escuto sim, perfeitamente. Tá. Bom, a senhora tem 10 minutos, eu vou dar o iniciar a partir de agora. De vez em quando eu vou falando quanto tempo resta ainda. Bom, candidata, a primeira pergunta que eu quero fazer, e a senhora que tem uma ligação muito forte, muito familiar com a educação e também no combate à criminalidade, já que é mestre no que se refere a assuntos ligados à criminalidade. Eu pergunto para a senhora, quais são as suas principais ações na área da educação e no combate à violência, tanto os crimes que temos acompanhado aí também contra as mulheres?
Bom, boa tarde. Eu quero agradecer a oportunidade, me desculpar, né, de não ter podido estar aqui no dia marcado e agradecer que vocês, enfim, deixaram com que eu participasse mesmo assim. Agradecer André, Glauco, Lucas, a oportunidade de falar com tantas pessoas, não é, aqui nesse canal. Tu tocastes num ponto bem importante, porque a educação e a segurança, elas se conectam, né? Porque é claro que é muito importante a segurança pública ter a ponta do aparato policial, uma guarda municipal bem treinada, né? Nesse sentido, a gente quer qualificar a nossa guarda municipal com uma parceria com o governo do estado, com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, mas a gente sabe também que tem que ter uma outra ponta, né, que passa por políticas públicas, sobretudo nas comunidades que mais precisam. As crianças, né, os jovens, a gente tem que dar oportunidade para eles, porque o crime bate na porta deles praticamente todos os dias. Então, a educação é algo muito importante. Nós acreditamos muito na escola de tempo integral. Isso, né? É possível? Tem recurso para isso, candidato? Claro que sim. Em primeiro lugar, o gestor, ele gestiona o orçamento público, né? Tem gestores que entendem que tem preferência em aplicar em alguma área, como, por exemplo, publicidade ou outra qualquer. E se tu resolves que é a educação a tua prioridade, como, por exemplo, fez o meu avô Leonel Brizola quando governou o Rio de Janeiro, ele conseguiu. Inclusive, se tivesse dado continuidade à política das escolas de tempo integral no Rio de Janeiro, com certeza hoje o Rio de Janeiro teria uma realidade diferente. Mas, voltando para a segurança pública, é muito importante também que a gente tenha gente pensando a segurança pública todos os dias, com continuidade. Nós temos uma proposta bem audaciosa, que é a seguinte: hoje Porto Alegre conta com 1.200 câmeras, né, no centro de comando da capital. E nós queremos aumentar esse número de câmeras como? Com uma parceria, né, com a iniciativa privada. Sim. Vocês sabem que tem muitas câmeras na frente de condomínio, de farmácias, de bancos, e aqueles, né, que quiserem fazer essa parceria com a prefeitura, disponibilizando as suas imagens em tempo real, né, para esse centro de comando, a gente vai estudar um desconto no IPTU, para que essas pessoas, enfim, cedam essas imagens em tempo real, dando uma maior possibilidade de monitoramento, né, na cidade, e também fazendo com que a Brigada Militar consiga chegar antes do crime, não só depois, vendo as imagens posteriores. Muito bem, muito bem. O meu colega, o Glauco, tem uma pergunta para a senhora e logo em seguida o Lucas Abate. Glauco. Candidata, a senhora fala em reativar hospitais que estão desativados. Eu imagino que não seja muito fácil, porque senão já teriam feito. Como fazê-lo? Bom, em primeiro lugar, a gente vive ainda uma pandemia, então, no meio de uma pandemia, tudo deve ser gestionado em direção à vida, não é? Então, nós entendemos que, sim, se esses hospitais estivessem abertos, talvez Porto Alegre tivesse ficado menos tempo na bandeira vermelha, né? O que gerou muito desemprego na nossa cidade. Isso é uma questão de prioridade. Nós entendemos que é muito importante gerir os recursos de uma forma adequada. Porto Alegre perdeu recursos, né? Por conta de incompetência mesmo, né? E na nossa gestão nós não vamos perder. Agora, conversando com a comunidade hospitalar, com quem está lá dentro da saúde, nós sabemos que, por exemplo, parte da beneficência portuguesa que está fechada, que poderia ter atendido o SUS durante a pandemia, ela poderia ter sido aberta sem nenhum recurso, porque lá já estava tudo pronto. O que faltou foi diálogo. Então, com muito diálogo, priorizando aquilo que é prioridade naquele momento. E eu acredito que numa pandemia, hospitais abertos, todos os hospitais que tivessem a possibilidade de estar abertos, deveriam ter sido abertos. Tem um pouco mais ainda de 5 minutos, candidata. Lucas Abate, pergunta. Candidata, a senhora falou em parceria público-privada na questão da segurança pública de câmeras. Qual a opinião da senhora nessas PPPs também para a área da iluminação e saúde pública? Boa tarde. Boa tarde. Nós não temos nenhum preconceito com parceria público-privada. O que ocorre é que elas devem ser bem feitas, não é? Quando a gente ouve, por exemplo, sobre a água, muitas vezes eles querem só o filé mignon, aonde a prefeitura já trabalhou, aonde a prefeitura já colocou os canos, né, e tudo mais. E eles querem só explorar, né, só ter o lucro. A parceria pública-privada, se for boa para a população, a gente entende que ela é muito válida. Essa da iluminação, nós entendemos que ela é muito boa. Agora,
Entendo que podia ser priorizada áreas que, na verdade, não estão sendo priorizadas na nossa cidade. Estão ganhando luzes alguns lugares que, na verdade, até já são bem ocupados, e nas periferias, onde a gente mais precisa de iluminação, infelizmente, a gente não tem nem LED, nem um outro tipo de iluminação. Se a parceria público-privada quiser dar prioridade para as comunidades, nós enxergamos com bons olhos. Se prefeita eleita, candidata, a senhora vai aumentar o IPTU ou vai propor a diminuição do IPTU? Porque a grande preocupação nesse momento de pandemia é a questão financeira, quer dizer, o prefeito vai ter que fazer uma boa de uma gestão para conseguir, né, manter os cofres da prefeitura. Com certeza vejo candidatos prometendo algo que, inclusive, pode ser impossível, né? Que é abrir mão de arrecadação, não é? Mas nós, da mesma forma, queremos analisar tudo isso que foi refeito, né? Alguns imóveis passaram a pagar mais, outros a pagar menos. Então, nós entendemos que essa revisão da matriz tributária, ela é importante, sim, para o próximo gestor, para averiguar se a gente está fazendo justiça tributária, né? Porque essa é a grande verdade. Como se faz justiça tributária? Cobrando mais de quem tem mais, cobrando menos de quem tem menos. E Porto Alegre, muitas vezes, num mesmo bairro, o bairro dividido ao meio, de um lado, gente com mais poder aquisitivo, de outro lado, 3 minutos. Gente com muito menos poder aquisitivo, pagando o mesmo IPTU. Isso não é justiça. Então, nós vamos fazer isso, vamos sentar, né, com todo mundo, os técnicos da prefeitura que estudam isso, para que a gente possa fazer esse levantamento e ver se tem justiça tributária na nossa cidade. 1 minuto para cada resposta, mais 2 perguntas. Lucas Abate, rapidinho. Candidata, sobre o transporte público, como torná-lo atrativo sem aumentar ainda mais a passagem de ônibus? Transporte público do Lucas, e a pergunta do Glauco já fica também, Glauco? A minha pergunta é sobre alagamentos. O que fazer para Porto Alegre não ficar embaixo d'água quando chove? Candidato. Bom, sobre o transporte coletivo, eu quero dizer para vocês que é impossível responder tão rápido, mas eu vou dizer para vocês que nós pretendemos devolver a Câmara de Compensação para a Prefeitura, para que a Prefeitura tenha mais transparência, né, sobre as isenções, sobre o lucro das empresas. Entendemos que temos que abrir essa caixa preta e colocar todo mundo na mesma mesa para que a gente possa, de novo, trazer essa atratividade para o transporte público, né, coletivo, sobretudo os ônibus. Ontem mesmo estive no Sarandi, né, falando sobre os alagamentos, e é um problema que lá se perpetua, entra governo, sai governo, porque infelizmente não se dá a verdadeira prioridade. Temos bombas lá para drenar, muitas delas não estão funcionando, não é? Muitas vezes também a saída do próprio bairro Sarandi é uma saída só, não tem uma outra saída que poderia tirar ali o Arroio Feijó. Junto com técnicos da prefeitura, vamos resolver o problema dos alagamentos. Bom, candidata, a senhora tem 1 minuto e 15 segundos para aí o seu encerramento. Eu quero agradecer de novo a oportunidade que o SBT está me dando em participar aqui, falar com todos os telespectadores, te agradecer, André, o Glauco, o Lucas, e dizer que nós estamos chegando na reta final, que Porto Alegre é uma cidade que está mal cuidada, está maltratada, e que nós queremos, eu e a minha vice Malu, uma chapa 100% feminina, cuidar da cidade de Porto Alegre, sobretudo das nossas crianças, ou seja, 100% das crianças nas creches, creche noturna para mãe trabalhadora e escola de tempo integral para tirar as crianças da rua. Bom, nós temos ainda 30 segundos, candidato. Podemos abordar outro assunto em 30 segundos. Eu agradeço e peço, né, para todos os que estão aí nos assistindo, que reflitam a importância do voto. A gente reclama dos políticos, mas os políticos estão lá escolhidos por alguém. E que nesse dia 15, então, dê uma chance para o trabalhismo de Brizola, o trabalhismo de Colares, governar a cidade de Porto Alegre outra vez e resgatar a autoestima dos porto-alegrenses. Muito bem, candidata Juliana Brizola, a gente que agradece a sua participação. Não só apenas nós, né? Nós tínhamos uma agenda com a senhora, precisou ser alterada, mas esta é a família do SBT, né? Não só nós, eu, Glauco, Lucas, mas toda a nossa direção, sempre somos muito compreensíveis e por isso, então, né, como disse, somos todos uma família. Muito obrigado pela conversa com a gente mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada. Agora, faltando 10 minutos para 1 da tarde, está na hora... Está calor? Não, está frio, tá 20 graus a temperatura. Está na hora da gente falar da previsão do tempo.
Põe o som na caixa. Tá frio, muito quente. Tá frio, aqui tá quente. Tá frio, muito E tira. quente. E põe. Tá quente. Vamos dançar, Estel. De longe. Não, bem devagar aqui. Ó, já consegui tirar um passinho da Estel. Cias, ganhei meu dia. Vai chover hoje. Já choveu, né, André? Tá uma confusão o tempo, é sol, é chuva, é sol, é chuva. Nós temos até imagens para mostrar isso e resultou, a gente tem aqui, ó, 9h50, nós tínhamos chuva. Depois, 9h51, já tínhamos aqui a claridade, aberturas de sol. E isso aconteceu hoje cedo, continua acontecendo na parte leste do estado. O resultado disso, arco-íris, né? Nós tivemos arco-íris hoje, em consequência, vejam que belo arco-íris aqui no Guaíba, registrado hoje cedo por causa dessa confusão. Tem um sistema de baixa pressão atmosférica lá no oceano jogando umidade e trazendo esses períodos aí de sol e nuvens, com chuva e sol e arco-íris que deve seguir nas próximas horas, André. Bom, muito bem. E olha, e hoje fez frio, viu? A gente teve 8 décimos positivos em São José dos Ausentes. Quase 0 grau no mês de novembro, Quase zero, isso é mesmo. Um frio tardio que trouxe geada para pontos da Serra Gaúcha, para pontos de maior altitude. Geada tardia que é consequência do fenômeno climático Laninha. Vamos mostrar como é que fica hoje à tarde o tempo no Rio Grande do Sul. A previsão é de sol em grande parte das regiões, temperatura que deve ficar agradável, em consequência ainda do vento sul, que trouxe o frio do turno da manhã, e agora à tarde nós temos aquecimento. E falando em temperatura, André, esse quente e frio segue nas próximas semanas. Aqui eu coloquei um ilustra para mostrar. Dia 11 de novembro, na semana que vem, na quarta-feira, vai esquentar. A temperatura na semana que vem vai ter calor, marcas acima de 30 graus, inclusive chegando a 37 lá na região das Missões. E depois, lá no dia 18, esfria de novo. Então, a temperatura segue nessa verdadeira gangorra térmica nas próximas semanas, pelo menos até o final do mês. Deita com frio, aí vem de manhã, olha, de madrugada começa a esfriar bastante. Sim. E aí depois, durante a tarde, 20 graus, temperatura agradável. Não deve passar muito disso hoje. Gripado, né? Pronto. Exatamente, é um teste à saúde. E aqui eu coloquei uma comparação rápida. No mês de outubro de 2019, nós tivemos mais de 400 milímetros de chuva, tivemos situação de cheia, inclusive, há um ano atrás, exatamente um ano atrás, nós tínhamos cheia nos vales, Vale do Taquari, com desabrigados há um ano atrás. E no mês de outubro de 2020, agora, nós tivemos o contrário, déficit de chuva, faltou chuva. E isso para a estiagem, André, é um grande risco, porque a gente sabe que os próximos meses, vejam só, isso aqui é há um ano atrás, porque nós tivemos muita chuva em outubro de 2019. Em 2020, outubro teve pouca chuva e a gente sabe que os próximos meses serão de estiagem, o que significa que em 2020 a estiagem pode ser mais longa, já com prejuízos para o plantio, para a semeadura da principal safra de verão. Então a gente já começa no mês de novembro numa situação que é completamente já numa situação de estiagem completamente diferente do ano passado, em que a chuva de outubro ajudou o setor agrícola e nesse ano não temos essa ajuda. Em novembro a gente vê ainda bastante água acumulada. Bom, e daqui para frente, os próximos dias, Estel, o que a gente pode dizer aí para o tempo? Olha, em geral, previsão de tempo seco, tem sol, vai esquentar. Aqui a previsão para hoje à tarde, vejam, sol em grande parte das regiões. Essa faixa leste que teve sol e chuva e arco-íris segue com esta condição. Temperatura chegando aos 24 graus em Santa Maria, 30 graus em Santa Rosa, continua o ar mais quente. E 8 aqui. graus de mínima em Santa Rosa? Fez 8 graus de mínimo, fez muito frio. Realmente grande amplitude térmica, condição típica de primavera. Então tá bem, Estel. A gente volta na segunda-feira, é isso? Segunda-feira, com calor na segunda. Com calor, aí semana que vem já esquenta. Isso. Obrigado, Estel. E a musiquinha? Qual é a musiquinha da Estel hoje? Hein? Essa é do André. muito quente. Tá frio, aqui tá quente. Tá frio. Pra ficar dançando, gostaram, né? Só falta luz piscante aqui, luz colorida. E a gente já vai emendar então, Glauco. Vai, te mexe aí, Glauco. Não pensa que é fácil fazer isso aqui, não, Glauco. Vamos, o Jeremias também. Cadê o Jeremias? Vamos botar todo mundo. Desce aqui a Mônica também. Vou trazer todo o pessoal que tá dizendo. A Lili, vai no ponto, dança. Viu? É isso aí. Agora é o seguinte, eu vou descansar um pouquinho. Você segue daí, tá? Começa a doer a varize do velhinho. Não, tá na hora de falar de esporte. Para Biscoitos Zezé, carinho que vem de família, meus irmãos Glauco Paza e Jeremias Viana. Aqui. Pois é, André, Jeremias, hoje temos... Calma, senta, calma.
Hoje temos jogo pela Copa do Brasil com sotaque bem gaúcho, de Campeonato Gaúcho. Juventude e Grêmio decidem a vaga para a próxima fase. O Grêmio venceu o primeiro jogo aqui na Arena por 1-0. O Grêmio já está em Caxias desde ontem. E o jogo de hoje à noite, o que a gente pode projetar, Jeremias, hein? Arrisca um resultado ou não? Eu vou te dizer o seguinte, Glauco, André. Já me bota numa sinuca de bico na largada. Tu quer bola redonda? Eu não jogo nada, eu vou te dar bola quadrada, sempre, cara. A esse horário eu quero mamão com açúcar. Olha só, o Grêmio vai com titulares, tá, Glauco? O Grêmio não vai preservar ninguém. Existe uma dúvida se o Maicon vai começar ou não, até por aquela coisa toda lá de segunda-feira, mas o Grêmio vai com titulares. E o Juventude tem 2 desfalques por conta de Covid-19, né? O Juventude confirmou, 2 jogadores testaram positivo para o novo coronavírus, então eles estão fora do jogo. Até havia, em Caxias do Sul, um temor de que nessa contraprova aparecessem mais casos, mas são só 2. Então, assim, Glauco, o Grêmio não vem jogando bem, tá? Isso é fato. Mas o Grêmio está 6 jogos sem perder. Não, é só um pouquinho. O Grêmio não vem jogando bem segundo o Maicon, mas conforme o Renato, não é bem assim, né? Não, mas eu vou concordar com o Maicon, tá? Se quiser, tu concorda com o Renato. Eu vou concordar com o Maicon. Tá bom, é assim, ó. É o futebol. O que se diz hoje, amanhã é mentira. É ou não é? Agora, esse negócio da Covid, né? Que preocupa, que coisa, né, rapaz? Bom, e tem a bolha. Imagina se não tivesse a bolha. Agora, temos futebol português aqui, pertinho de Porto Alegre, Canoas. Quem está por dentro de tudo isto... Olha aí pro Roberto Leal. Hoje é o dia da dança. Ele já dançou música gaúcha, agora é portuguesa. Jeremias, me conta essa história do Marítimo. Glauco, André, olha só. O Marítimo de Portugal assinou um convênio para usar a estrutura da Ubra lá em Canoas, porque a Ubra teve o time, depois virou universidade, depois virou Canoas, mas aquela estrutura está lá parada há muito tempo. E esse clube português é um clube muito importante, tradicional de Portugal, tá? Esse clube português firmou esse convênio e vai usar a estrutura e vai jogar os campeonatos aqui no Brasil. O Marítimo Brasil vai ter time sub-15, sub-17, sub-20 e planeja lá adiante um time profissional, um time principal. Eles vão jogar os campeonatos de base no Rio Grande do Sul e campeonatos de base no Brasil, com a metodologia portuguesa. E aí vão ter profissionais brasileiros e também profissionais portugueses trabalhando no clube para treinar as crianças. E um dos caras que ensinou os brasileiros essa ideia, esse método, tem um baita de um currículo, olha só. Nosso coordenador técnico hoje das escolas, que treina os professores, chama-se Nuno Naré. Ele foi o treinador do Cristiano Ronaldo, de 7 anos até 18 anos. Ele acompanhou o Cristiano Ronaldo em todas as suas etapas, né? Então, o Nuno Naré, ele acompanha hoje os treinamentos, é ele que passa os treinamentos para os profissionais das escolas do Marítimo e também das comissões técnicas que vão treinar o 15 e o 17. Bom, amanhã a gente vai continuar falando mais amanhã, pode ser, galera? A gente vai encerrando, agradecendo a audiência e companhia e as imagens da apreensão, a imagem aérea dos carros apreendidos na operação de combate ao tráfico internacional no Vale dos Sinos. Está aí esses carros todos já na Polícia Federal em Porto Alegre. Voltamos amanhã, 11h40 e 19h20, segunda edição com Marcelo Chemali. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau.